Fala galera, abraço ensolarado pra vocês. Tô aqui, Ruiz e o Lucas. Fala aí, Lucas. E aí, beleza, galera? Chegando aí Show para de mais bola. um vídeo. Vamos Não falar pude aí fazer. desse. Assim, vamos falar. É lógico que a pauta principal é o Booker, a lesão, mas vamos falar aí primeiro, dar uma comentada desse jogo um, desse jogo 2. O que foi que você percebeu aí? O jogo um foi o Santos que a gente conhece, time dominante. Venceu sem problemas ali, só um pouco. Não ficou apertado em nenhum momento o jogo. Teve alguns sustos, mas foi o Santos que a gente conhece. Dominou do início ao fim, sem problema nenhum. Foi o Booker começou, né, fazendo muitos pontos, abriu a vantagem e o Chris Paul terminou dando show ali entre o final do terceiro e o início do quarto. Já o segundo jogo me preocupou bastante, não só por causa da lesão do Booker, mas porque o Suns não teve longe de ser o mesmo desempenho. Acho que mesmo se tivesse o Booker, provavelmente teria sido diferente a coisa, com certeza. Talvez chegaríamos mais perto, disputaríamos até o final. E a gente sabe que quando o Suns disputa até o final, a chance de vitória é muito maior. Mas o Suns, na minha visão, Ruiz, foi a falta de energia do segundo jogo. O time não estava, achou que ia ganhar de qualquer jeito. Uma hora a vitória ia aparecer. E por isso não jogou com o mesmo coração. Aí quando a coisa apertou, o Booker se lesionou. É muito difícil você conseguir pegar uma energia forte no meio de um jogo. Você tem que começar o jogo forte do início ao fim. É isso que eu vi, não sei o que você achou aí desse jogo 2 aí que me preocupou um pouco. Pois é, assim, o jogo um a gente teve aquela dominância, né? Aquele jogo bem costumeiro que a gente tem, né? De abrir uma larga escala aí de diferença. Depois fica ali meio banho-maria. O adversário chega, mas no final a gente fecha bem o jogo. E aí, assim aconteceu, né? A gente teve boas participações de alguns jogadores. O Chris Paul muito bem no final, fechando a partida. E para esse jogo 2 a gente viu, cara, até ali tava uma partida assim maravilhosa do Booker, que ele tava acertando muito, ele tava muito fera ali na parte ofensiva. É, Segundo só quarto no, dele foi espetacular. só no primeiro tempo ele fez mais de 30 pontos, né, se eu não me 31. engano. E aí teve aquele lance, né? Aquele lance. Eu olhando, inclusive, né, na própria cena, quando eu vi, cara, eu achei. Eu tive um mau pressentimento. Quando ele foi para aquela bola e pulou, eu já olhei assim. E não precisava, assim, eu achei foi um lance bobo, porque, cara, o cara já tinha total vantagem ali, a cesta era dele. Era muito difícil que ele errasse aquela cesta. Mas ali o Chris Paul e o Booker voaram pra cima dele e acabou, infelizmente, ocorrendo essa lesão aí, que é inclusive a pauta principal de hoje, né? Teve essa lesão, a primeira coisa que a gente recebeu de notícia era que ele devia perder ali o jogo 3, jogo 4. Depois saiu mais informação aí de que talvez ele perca 2 a 3 semanas, né? Mas assim, adiantando, só para também o pessoal dar uma acalmada, né? Pode acontecer, né, de ele voltar antes, até de 2 semanas, eu acho, né? Ele já teve lesões parecidas em que ele voltou antes, então pode ser que 1 semana e meia e tal. Dessa série eu não sei se ele pega ainda, mas tem essa chance aí dele voltar antes. Eu acho que talvez ele volte. Então, sobre a lesão do Booker, é muito difícil você falar para um jogador competitivo que nem o Booker nessas bolas difíceis não vai nessas bolas. Porque se você começa a falar isso para ele, não vai não vai em dividida, não vai jogar impossível, o jogador se acomoda no jogo. Então, é uma coisa que você não pode falar para um jogador, porque o jogador vai acabar se frustrando com o próprio técnico, que fala para ele não ir com tudo. E a gente sabe que o Booker, diferente de muitas estrelas da liga, é um jogador que, mesmo tendo que gastar muita energia no ataque, ele não poupa esforço para ir na defesa. Ele é o jogador, o alarmador que mais tem eficiência defensiva na liga. E ele se orgulha disso. Não é uma coisa que as pessoas falam do jogo dele, mas ele é um bom defensor, sim. Ele se tornou de um defensor abaixo da média para um acima da média. Não acho que ele é um Michael Bridges, não. Mas ele é acima da média, até porque a posição dele não é famosa por ter defensores.
né? Então, a questão é essa, acho que não tinha muito o que fazer, uma lesão que acontece, ainda mais que o Booker tem histórico de lesão, eu lembro desde da rookie season dele, ele tem histórico de lesões, não são lesões graves, não que nem a do Paul George que sofreu, o Paul George não, o Kawhi Leonard que sofreu agora, nunca foi uma grave assim, mas sempre foram essas lesões musculares, ele talvez tenha os músculos um pouco frágeis, quem sabe, talvez seja por essa taxa de trabalho muito alta que ele tem. E eu acho isso complicado. Agora, sobre o tempo de lesão, eu acho que ele não pega mais o primeiro round. Se o Suns passar, eu acho que ele começa, ele faz um esforço ali e entra no segundo round. Mas o que a gente tem que ver mesmo é o não chorar pelo leite derramado. A gente tem que ver, olhar para frente. O que o Suns vai fazer nesses próximos 2 jogos? E assim, eu queria ver de ti, Rui. Quem você acha desse. Eu sei que não estava no espírito da pergunta, mas deu vontade de fazer. Quem você acha desses jogadores que o Suns tem agora que vai tomar o posto do Booker de principal pontuador, tirando o Chris Paul? Então, assim, eu só parafraseando aqui, eu vejo, apesar, né, da ausência do Booker para esses jogos, eu ainda acho, inclusive uma coisa que eu postei no Instagram, é uma coisa que a gente precisa nivelar, porque tem tanta galera que não tinha começado nem o jogo 1 ainda e a galera vai varrer, vamos varrer. Aí, calma, não é assim também, né? Do outro lado tem CJ McCollum que sempre joga bem contra a gente, né? E o Pelicans é um time que se mostrou muito aguerrido. E aí, enfim, a gente teve essa questão aí, acabamos perdendo, mas assim, tanto tem esse como tem aquele também depois dessa situação que já tá pensando, não, agora já era, perdemos o principal jogador, não tem como. Mas na verdade, né, a gente falou desde o início da temporada e vem falando que esse time é muito coletivo. Pra agora a gente achar que depende de um jogador e sem ele já era. Até porque a gente perdeu os jogadores, né? O Monte Williams falou sobre isso. Durante a temporada a gente já teve sem o Ayton, já teve sem o Chris Paul, já teve sem o Booker. E nos mantivemos firmes e vencendo, né? Conseguindo as vitórias, tanto é que a gente conseguiu o recorde da franquia. Mas assim, falando sobre pontuação, cara, eu acho que tem o Chris Paul, né, que é quem mais vai chamar a responsabilidade dessa questão, já que o Booker não está. Mas é o que eu falei, é o coletivo, né? Então, eu vejo ele armando as jogadas, né, armando pro Ayton. O Ayton, assim, jogou muito mal esse jogo passado, mas ele mesmo falou sobre isso e que deve mostrar algo muito bom aí nessa partida de hoje. Eu acho que ele vai ser bem contundente, até porque a gente precisa dos rebotes. A partida passada ali a gente perdeu muito rebote. Isso aí custou muito pra nós. E esses caras, né? O Ken Johnson, por exemplo, eu acho que ele pode crescer muito nesse momento e a gente precisa que ele cresça. O Payne não tem entrado bem, né? Mas a gente torce para que ele volte a jogar. Ele vinha até jogando bem na regular, mais ou menos. E aí, para essa parte aqui dos playoffs, ele parece que está sentindo, não tem jogado bem. Mas são os caras que eu espero, assim. O Chris Paul, principalmente, chamando a responsabilidade. Não só, assim, a questão de pontuação, mas de preparar o time, armar a jogada, né? E ser participativo de todos os pontos aí que a gente fizer. E o Ayton muito mais firme, né? Pegando rebote, partindo para cestas. O garrafão foi uma fragilidade aí pra gente principalmente nesse jogo 2. Com certeza. E eu gostei de uma coisa que você. Na verdade, eu gostei, acho que concordo com o que você falou, e concordo ainda com o que você não falou. Porque é muito normal a gente pensar quando não tem o Paul ou o Booker, e aí o Bridges agora vai começar a pontuar. O Bridges, ele sabe pontuar, só que ele precisa defender. Ele gasta muita energia defendendo. Ele tem que defender o McCollum e o Brandon Ingram. São jogadores dificílimos de marcar. Então eu gostei que você não mencionou o Bridges, porque muita gente fala que o Bridges está sendo decepcionante, que ele não. Eu vi comentários assim, que ele não está marcando pontos, mas não é o trabalho dele. O trabalho dele não é marcar pontos. Sobre o Cameron Payne, eu espero o Cameron Payne bem nos playoffs, mas a gente conhece que o Cameron Payne ele não vai fazer números absurdos regularmente. A gente lembra playoffs passados que
em grandes jogos ele aparecia, e aparecia em jogos pontuais quando a gente precisava. Então, só que aquela coisa, o Peyton não, pelo amor de Deus, o Payne, ele precisa achar o arremesso dele de novo, ele tá com muita dificuldade. A gente viu que ele tá frustrado, ele precisa ter a tranquilidade, precisa infiltrar um pouco, conseguir achar ali umas cestas e depois pegar essa confiança, né? O Ayton é outro jogador que, assim, você pode até falar, o Valanciunas termina o jogo com mais de 20 rebotes no jogo, o Ayton jogou uma partida horrível. Sim, ele jogou mal no último jogo, concordo. Só que é aquela coisa, ele é sozinho ali. Eles têm o Jackson Hayes, que é gigante, e o Valanciunas juntos. Então, o Crowder é menor que o Booker, pra você ter ideia. Então, ele não tem como marcar, pegar um rebote assim. Então, por essa ausência do Booker, eu acredito que o Monty Williams vai jogar o Bismarck Biyombo junto com o Ayton algumas vezes. Lembra, a gente viu algumas vezes na temporada regular, principalmente os jogos contra Milwaukee, colocando jogadores como esse. O que poderia não ser tão bom no perímetro, porque eles têm dois grandes jogadores de perímetro, que é o McCollum e o Brandon Ingram. Então pode desequilibrar um pouco, o Suns pode ficar mais frágil. Eles vão ter que acabar usando esses jogadores para fazer trocas de marcação e aí abusar dos jogadores mais altos. Então, nosso grande problema é o Willie Green, né? O Willie Green conhece esse time e ele vai explorar. Então, vai ser assim, eu ainda acredito que o Suns vença, mas eu acho que vai ser uma partida de xadrez dos dois técnicos, porque eu acho que o Monte Williams vai colocar jogadores maiores para pegar o rebote, já que agora a gente não tem o Booker que compensava essa falta de rebote, para a gente diminuir um pouco, estancar um pouco esse ferimento. E aí o Willie Green vai ajustar, aí o Monte Williams vai ajustar. Então, playoff é assim, playoff é ajuste de técnico. Então, tem dois técnicos que sabem ajustar. A gente viu que o Willie Green ajustou para o segundo jogo e deu certo. Por mais que ele possa ter vencido por boa ajuda da lesão do Booker, apesar que eu acho que o Pelicans podia até ter vencido, não seria nenhum absurdo falar que o Pelicans teria ter vencido, mesmo com o Booker em quadra. Então, é tudo assim, uma escuridão nessa série. E muito vai depender do jogo 3, porque esse jogo 3, o jogo de hoje, gente, é um jogo importantíssimo. O Suns, se vencer esse jogo, eu acho que leva a série. Porque é o jogo mais difícil. A gente vai para uma atmosfera completamente hostil. O torcedor do Pelicans ficou louco de feliz naquele play-in. Eles vão com tudo lá. Então, esse vai ser o jogo para provar que o time tem uma mentalidade forte. Eu comentar algo, eu vi na página Planet Orange, né? É uma página bem grande aí do Suns também no Instagram. E ele falou que não vê com maus olhos, talvez, se o time tentar alongar essa série. Né, para tentar pegar o Booker lá na frente. Eu não sei, o que você pensa sobre isso? Peraí, não entendi? Ele disse que não vê com maus olhos, talvez, de o time tentar alongar essa série. Para pegar o Booker lá na frente. Né, no começar a próxima série, por exemplo, sem ele. Ah, entendi. Então, aí eu já acho arriscado. Eu acho que é muito perigoso você ter uma mentalidade dessa, né? Porque, assim, é muito difícil você falar assim, para os jogadores, vamos alongar essa série. Os caras querem vencer, querem ir para casa, querem descansar. É isso. Então, eu acho que é até perigoso ter uma mentalidade dessa, porque às vezes, vai para um jogo 7, aí complica, entendeu? Eu ainda acho que o Suns vence essa série em 6, tá? Eu acho que não vai ter um jogo 7. Se tiver um jogo 7, aí é 50-50. E eu acho que o Booker não volta ainda nessa série. Eu só quero fazer um lembrete sobre uma série que está acontecendo agora. O Dallas está empatando com o Utah. Na verdade, teve o jogo ontem deles, né? Acho que foi o Dallas tá 2-1, né? Em Utah, sem o Doncic. A gente sabe que o Doncic tem um impacto muito maior naquele time porque o Doncic carrega sozinho. Então, a gente vê que é possível sim. Então, não é uma coisa para desanimar. Mas como você falou, esse pensamento aí de alongar a série, eu já não me sinto confortável com isso. Eu, por ser meio cagão, eu tenho.
Prefiro ganhar em 5, em 6, para mim já tá bom. Mas e aí, assim, eu vi tanto o pessoal assim bem para baixo mesmo com essa notícia. Eu não sei como é que você recebeu, né? Eu até falei, não botei no história assim que até ontem meia-noite estava permitida a fossa, né? Pode ficar na fossa, realmente perder um jogador tão importante é complicado, mas para hoje vira chavinha. Nosso time ele é coletivo, não tem essa de já era. A gente viu tantas vezes esse time mostrar força mesmo sem uma outra peça muito importante, hein? Então, como eu recebi a notícia, desespero. Primeiro eu me desesperei. Depois eu comecei a pensar que esse time, quantas vezes a gente teve sem o Booker? A nossa campanha sem o Booker, se a gente não tivesse o Booker na temporada regular, a gente teria isso os jogos que ele ficou ausente, a gente teria uma campanha de Memphis Grizzlies ou ali de Warriors, que já é uma campanha ótima. Mas com o Booker a gente fica com a campanha que o Suns teve, que é muito marca dos outros. Então, e apesar do Pelicans estar numa ascendente muito grande, ter uma campanha ali de quinto, sexto colocado nos últimos jogos. Então, a série vai ser dura, vai ser difícil, mas ainda acho que o Suns ainda tem uma pequena vantagem. Então, não estou mais desesperado, estou só preocupado. Porque eu não estava preocupado, eu não estava assim, nossa, playoffs e tal, para essa primeira rodada. Para mim, o Suns vai vencer esse jogo em 5. Eu ainda acreditava que o Pelicans fosse ganhar um jogo. Mas agora sem o Booker a série já fica mais emocionante, já fica aquele clima de playoff mais hostil. Você partilha dessa ideia de que, né, a gente vê essas adversidades aí e isso acaba, né, tanto colocando o time com o pé no chão quanto aumentando a casca? Aumenta a casca e dos jogadores que estão em volta, você dá a oportunidade para outros jogadores brilharem. Ou seja, se você dá essa oportunidade agora no round 1, eles podem ser importantes em uma eventual final ou numa final de conferência. Então é uma rodagem importante. Só que aquela coisa, a gente tem que achar, você tem que achar fatos bons mesmo na desgraça, não que seja uma super grande desgraça o que está acontecendo, mas o que me preocupa ainda mais é que o Booker ele tem uma tendência à lesão e pode ser perigoso para o futuro a longo prazo. Mas a curto prazo não é uma coisa que me desespere tanto. Então hoje, Game 3, né, às 10h30, pra gente acompanhar. Eu não sei se você tem mais algum comentário para fazer. Acho que eu já dissequei tudo por hoje. Show de bola. Galera aí, dá like, né? Se inscreve aí no nosso canal. A gente tá trazendo aí o YouTube de volta. E acompanhe, né? A gente vai estar acompanhando aí todas as notícias para você estar por dentro. Siga a gente nas redes sociais e apoie aí, né, as páginas independentes, né? Aquele abraço ensolarado aí para todo mundo. Valeu e até a próxima. Valeu, gente. Até mais.